Milionário encontra bebês gêmeos em frente à sua mansão. E 2 semanas depois, ficou impactado. A chuva açoitava com força as janelas da imponente mansão de Carlos Ferreira. O magnata multimilionário observava distraidamente as gotas que escorriam pelo vidro, enquanto sua mente repassava as últimas aquisições de seu império empresarial. Aos 45 anos, Carlos havia construído um verdadeiro império do zero, baseando-se unicamente em decisões racionais e estratégicas. O controle era seu mantra, e as emoções, um luxo que não podia se permitir. A campainha da porta principal ressoou na quietude da noite, tirando Carlos de suas reflexões. Ele franziu a testa, surpreso. Não esperava visitas àquela hora, e menos ainda com aquele temporal. Com passos firmes dirigiu-se à entrada, preparado para enfrentar qualquer eventualidade. Ao abrir a porta, o vento gelado e a chuva o atingiram no rosto. Mas não foi isso que o deixou sem fôlego. Ali, na soleira de sua mansão, jazia um Moisés coberto por um cobertor encharcado. Carlos ficou paralisado por um instante, incapaz de processar o que seus olhos viam. Com mãos trêmulas, afastou o cobertor, revelando 2 pequenos rostos adormecidos. 2 bebês, idênticos como 2 gotas d'água, descansavam placidamente alheios à tempestade que rugia ao seu redor. Carlos sentiu que o mundo parava por um momento. Quem poderia ter deixado essas crianças em sua porta? E por quê? Sem pensar 2 vezes, pegou o Moisés e o introduziu na casa, fechando a porta atrás de si. Os bebês se mexeram inquietos, mas não acordaram. Carlos os observou, sentindo uma mistura de confusão e algo mais que não podia identificar. Compaixão? Ternura? Emoções que há muito tempo havia enterrado no mais profundo de seu ser. "O que vou fazer com vocês?", murmurou mais para si mesmo do que para os pequenos adormecidos. Nesse momento, seu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de Júlia Rodrigues, sua assistente pessoal. "Senhor Ferreira, espero não incomodá-lo a esta hora. Queria confirmar a reunião de amanhã com os investidores chineses. Precisa que eu prepare algo adicional?" Carlos olhou para a tela e depois para os bebês. Seu mundo ordenado e controlado acabava de ser sacudido até os alicerces. Com dedos trêmulos respondeu: "Júlia, preciso que você venha à mansão. Agora é uma emergência." Enquanto esperava a chegada de sua assistente, Carlos não pôde evitar que sua mente viajasse ao passado. A outro menino, sozinho e assustado, abandonado nas escadas de um orfanato. A promessa que fez a si mesmo de nunca depender de ninguém, de nunca permitir que as emoções nublassem seu julgamento. E agora, esses 2 pequenos seres indefesos ameaçavam derrubar todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos. A campainha voltou a tocar, tirando Carlos de suas lembranças. Júlia havia chegado. Ao abrir a porta, a expressão de surpresa no rosto de sua assistente foi inequívoca. "Senhor Ferreira, o quê?", começou a dizer, mas se interrompeu ao ver o Moisés com os bebês. "Júlia, preciso da sua ajuda", disse Carlos, com uma voz que não reconheceu como própria. "Não sei o que fazer", enquanto Júlia entrava na mansão, fechando seu guarda-chuva encharcado. Carlos percebeu que estava prestes a embarcar no maior desafio de sua vida, um para o qual nenhuma estratégia empresarial o havia preparado. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida, como se o céu refletisse a confusão que reinava na mente de Carlos Ferreira. Sentado em seu escritório, com uma xícara de café intacta à sua frente, observava Júlia embalando suavemente um dos bebês enquanto o outro dormia placidamente no Moisés Senhor Ferreira. Começou Júlia com voz suave, mas firme. "Temos que tomar uma decisão. Não podemos manter essas crianças aqui indefinidamente sem um plano." Carlos passou uma mão pelo rosto, sentindo o peso de uma noite em claro. "Eu sei, Júlia. Mas o que se supõe que eu deva fazer? Não posso simplesmente me livrar deles." "Ninguém sugeriu isso, senhor", respondeu Júlia, olhando-o com uma mistura de compreensão e determinação. "Mas temos opções. Podemos contatar os serviços sociais, procurar uma agência de adoção." Carlos levantou-se abruptamente, aproximando-se da janela.
A menção aos serviços sociais havia despertado lembranças que ele preferia manter enterradas. Não, disse com firmeza. Não os enviarei para um sistema que... Ele parou, consciente de que estava prestes a revelar. Mais do que pretendia, Júlia o olhou com curiosidade, mas não pressionou. Em vez disso, aproximou-se dele com o bebê nos braços. Sr. Ferreira, posso ser sincera com o senhor? Carlos assentiu, grato pela franqueza de sua assistente. Acho que essas crianças estão aqui por uma razão. Talvez seja o momento de o senhor considerar uma perspectiva diferente em sua vida. Carlos olhou para o bebê que Júlia segurava. Os olhos do pequeno se abriram, olhando-o com uma inocência que o desarmou completamente. Júlia, eu não sei como ser pai. Minha vida, meu trabalho, não há espaço para isso. Com todo respeito, senhor, respondeu Júlia com um sorriso. Acho que está se subestimando. Já ouvi dirigir um império. Quem diz que não pode criar duas crianças? Carlos estendeu os braços instintivamente e Júlia lhe passou o bebê. Ao segurá-lo, sentiu um calor que não experimentava. Thanos, está bem, disse finalmente, sua voz mal um sussurro. Cuidaremos deles temporariamente, até que encontremos uma solução adequada. Júlia assentiu, mas Carlos pôde ver um brilho de aprovação em seus olhos. Excelente decisão, Sr. Ferreira. Agora, se me permite sugerir, acho que a primeira coisa que precisamos é comprar alguns itens essenciais. Fraldas, fórmula, roupas. Carlos piscou, sobrecarregado pela realidade da situação. Claro, encarregue-se disso, Júlia, e cancele minhas reuniões de hoje. Acho que temos muito o que fazer. Enquanto Júlia saía do escritório para fazer os arranjos necessários, Carlos ficou olhando para o bebê em seus braços. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava perdendo o controle de sua vida cuidadosamente estruturada. E, surpreendentemente, isso não o incomodava tanto quanto ele esperava. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. A mansão de Carlos, antes um santuário de ordem e tranquilidade, encheu-se do choro de bebês, mamadeiras à meia-noite e trocas de fraldas. Carlos, acostumado a delegar tarefas, viu-se aprendendo a fazer coisas que jamais havia imaginado. Uma noite, enquanto tentava acalmar um dos gêmeos, Carlos se surpreendeu cantarolando uma canção de ninar que acreditava ter esquecido. Uma melodia que sua mãe lhe cantava antes de abandoná-lo. A lembrança, em vez de entristecê-lo, o encheu de uma determinação renovada. Não serei como ela, murmurou ao bebê, que finalmente adormecia em seus braços. Não os abandonarei. Júlia, que passava cada vez mais tempo na mansão, ajudando com os gêmeos, observava a transformação de seu chefe com uma mistura de espanto e orgulho. O homem frio e calculista estava dando lugar a alguém mais humano, mais vulnerável. No entanto, à medida que Carlos se mergulhava mais em seu papel de pai temporário, começaram a surgir complicações em seu império empresarial. Reuniões perdidas, decisões adiadas, concorrentes aproveitando sua distração. Uma tarde, enquanto Carlos alimentava um dos bebês, Júlia entrou no quarto com expressão preocupada. Sr. Ferreira, temos um problema. O conselho diretor está questionando seu compromisso com a empresa. Há rumores de uma possível moção de censura. Carlos olhou para o bebê em seus braços e depois para Júlia. Pela primeira vez em sua vida, encontrava-se em uma encruzilhada onde o caminho a seguir não estava claro. Júlia, disse finalmente, acho que é hora de tomar uma decisão definitiva. Essas crianças não posso simplesmente entregá-las. Não agora, Júlia sorriu, como se estivesse esperando por esse momento. Entendo, senhor. O que quer que eu faça? Prepare uma coletiva. De imprensa, respondeu Carlos, sua voz carregada de determinação. É hora de o mundo conhecer os herdeiros do Império Ferreira. Enquanto Júlia saía para fazer os arranjos, Carlos olhou pela janela, consciente de que estava prestes a mudar o curso de sua vida para sempre. Os desafios que enfrentaria seriam enormes, mas pela primeira vez em anos, sentia que tinha um propósito além dos números em uma conta bancária. O que Carlos não sabia era que sua decisão de adotar os gêmeos desencadearia uma série de eventos que colocariam à prova não apenas sua capacidade como pai,
mas também sua astúcia como empresário e sua força como ser humano. O caminho que tinha pela frente estava cheio de reviravoltas inesperadas, segredos a serem descobertos e uma conspiração que ameaçaria tudo o que havia construído. Mas, por enquanto segurava o bebê em seus braços, Carlos Ferreira se sentia pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente vivo. Os meses passaram voando para Carlos Ferreira. A adoção dos gêmeos, a quem havia nomeado Mateus e Lucas, tinha se tornado a notícia do ano no mundo empresarial. Muitos viam isso como uma jogada magistral de relações públicas, uma forma de suavizar a imagem do implacável magnata. Mas para Carlos, a realidade era muito mais complexa e pessoal. Numa manhã de domingo, enquanto brincava com as crianças no jardim da mansão, Carlos notou algo estranho. Mateus, sempre o mais inquieto dos dois, parecia fascinado com um velho relógio de bolso que Carlos guardava como lembrança de seu pai biológico. O pequeno o olhava com uma intensidade incomum para uma criança de sua idade. "Você gosta, campeão?" perguntou Carlos, aproximando-se de seu filho. Mateus balbuciou algo ininteligível e então, para a surpresa de Carlos, pronunciou claramente. Vovô Carlos ficou paralisado. Como Mateus poderia conhecer essa palavra? E mais ainda, como poderia associá-la a um objeto que pertencia a um homem que havia morrido muito antes de os gêmeos nascerem? Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Carlos se viu revisando obsessivamente os poucos pertences com os quais os gêmeos haviam chegado à sua vida. Buscava alguma pista, alguma conexão que explicasse o estranho comportamento de Mateus. Foi então que ele viu. No canto do cobertor que cobria o Moisés naquela noite chuvosa, bordadas com fio dourado, estavam as iniciais, MF, as mesmas iniciais de seu pai, Manuel Ferreira. A descoberta deixou Carlos sem fôlego. Seria possível que os gêmeos tivessem alguma conexão com sua família biológica? Ou era tudo uma elaborada coincidência? Decidido a chegar ao fundo da questão, Carlos convocou Júlia para uma reunião urgente em seu escritório. "Preciso que você investigue tudo o que puder sobre a origem dos gêmeos", disse ele, mostrando-lhe as iniciais no cobertor. "Há algo aqui que não se encaixa, Júlia, e tenho a sensação de que é apenas a ponta do iceberg." Júlia assentiu, mas Carlos notou um lampejo de inquietação em seus olhos. "Aconteceu algo, Júlia?" perguntou, intrigado pela reação de sua assistente. "Não, senhor. É só que..." Júlia hesitou por um momento antes de continuar. "O senhor tem certeza de que quer remexer neste assunto? Às vezes, o passado é melhor deixá-lo onde está." As palavras de Júlia ressoaram na mente de Carlos. O que ela sabia que ele desconhecia? "Júlia, se você sabe de algo, preciso que me diga agora", exigiu Carlos, sua voz misturando autoridade com um toque de súplica. Júlia respirou fundo antes de falar. "Senhor Ferreira, há algo que devo confessar-lhe. A noite em que os gêmeos chegaram, não foi uma coincidência que eu estivesse disponível para vir tão rápido." Carlos sentiu que o chão se movia sob seus pés. "O que você quer dizer?" Eu sabia que as crianças iam ser deixadas em sua porta. Na verdade, eu ajudei a coordenar tudo." A revelação caiu como uma bomba na sala. Carlos se deixou cair em sua cadeira, tentando processar a informação. "Por que, Júlia? Por que você faria algo assim?" Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas contidas. "Porque alguém me contatou. Alguém que disse conhecer seu passado, senhor Ferreira. Alguém que garantiu que essas crianças são seus sobrinhos." Carlos sentiu que o mundo girava ao seu redor. "Sobrinhos? Mas ele não tinha irmãos, a menos que meu pai", murmurou Carlos. "Você está dizendo que meu pai teve outros filhos?" Júlia assentiu lentamente, seu rosto uma mistura de culpa e preocupação. "Segundo a informação que recebi, seu pai, Manuel Ferreira, teve um relacionamento anos depois de abandonar sua mãe. Desse relacionamento nasceram gêmeos, um menino e uma menina. A filha é a mãe biológica de Mateus e Lucas." Carlos se levantou abruptamente, incapaz de conter a tempestade de emoções que o invadia. Caminhou até a janela,
sua mente tentando desesperadamente encaixar as peças desse quebra-cabeça inesperado. Por quê? Perguntou finalmente, sua voz mal um sussurro. Por que orquestrar tudo isso? Por que não simplesmente me dizer? Júlia se aproximou cautelosamente, como se temesse a reação de Carlos. A pessoa que me contatou disse que era a única forma de proteger as crianças, que havia perigo e que só o senhor poderia mantê-las em segurança. Carlos se virou bruscamente, seus olhos ardendo com uma mistura de dor e determinação. Quem, Júlia? Quem te contatou? Não sei, senhor, todas as comunicações foram anônimas. Mas Júlia hesitou por um momento antes de continuar. Acho que pode estar relacionado com alguns de seus rivais empresariais. A mente de Carlos começou a trabalhar a toda velocidade. Rivais empresariais? O que eles tinham a ver com tudo isso? A menos que o império do meu pai, murmurou Carlos, as peças se encaixando lentamente. Sempre pensei que o tinha construído do zero, mas e se houvesse mais? E se há uma parte de seu legado que desconheço? Júlia assentiu lentamente. Isso explicaria por que alguns de seus concorrentes parecem tão interessados em desestabilizá-lo ultimamente. Talvez temam que, ao criar os gêmeos, o senhor descubra segredos que poderiam ameaçar suas posições. Carlos se deixou cair novamente em sua cadeira, sobrecarregado pelas implicações de tudo. O que acabava de descobrir sua vida, que acreditava ter sob controle, estava se desmoronando diante de seus olhos. E no centro de tudo estavam Mateus e Lucas, dois inocentes presos em uma rede de segredos e conspirações. Júlia, disse finalmente, sua voz recuperando algo de sua firmeza habitual. Preciso que você investigue tudo, cada detalhe sobre meu pai, sobre esse suposto relacionamento, sobre a mãe dos gêmeos. Não deixe pedra sobre pedra. Claro, senhor. Mas o que o senhor fará? Carlos olhou para a porta que dava para o corredor, onde podia ouvir os suaves roncos dos gêmeos, no quarto ao lado. Vou proteger minha família, respondeu com determinação. E vou descobrir a verdade, não importa quem eu tenha que enfrentar no processo. Enquanto Júlia se retirava para começar sua investigação, Carlos ficou sozinho em seu escritório, contemplando como sua vida havia dado uma guinada tão dramática em tão pouco tempo. Há apenas alguns meses, era um homem solitário focado unicamente nos negócios. Agora, era pai de 2 crianças e estava prestes a embarcar em uma busca que poderia abalar os alicerces de tudo o que acreditava saber sobre si mesmo e sua família. O que Carlos não sabia era que, enquanto ele começava a desvendar os mistérios de seu passado, outras forças estavam se movendo nas sombras rivais que viam, em sua distração, uma oportunidade para minar seu império. E uma figura misteriosa que observava de longe, esperando o momento adequado para fazer sua entrada em cena e revelar verdades ainda mais surpreendentes. À medida que a noite avançava, Carlos se viu revisando velhas fotografias e documentos, buscando pistas que pudessem ter passado despercebidas durante anos. Em uma das fotos, notou algo que nunca antes havia chamado sua atenção. No fundo, quase oculta entre as sombras, havia uma figura feminina cujo rosto se parecia surpreendentemente com o dos gêmeos. Quem é você? Murmurou Carlos, traçando o contorno da misteriosa mulher com seu dedo. Você é a mãe dos meus sobrinhos? Minha irmã? Com cada pergunta sem resposta, Carlos sentia que se adentrava mais em um labirinto de segredos familiares e corporativos. Mas uma coisa estava clara: não pararia até descobrir a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade para Carlos Ferreira. Por um lado, continuava com suas responsabilidades como CEO de seu império empresarial, mantendo uma fachada de normalidade diante do mundo exterior. Por outro, dedicava cada momento livre à investigação sobre seu passado familiar e a origem dos gêmeos, com a ajuda incansável de Júlia. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos, em seu escritório, Carlos recebeu uma ligação que gelaria seu sangue, Sr. Ferreira. Disse uma voz distorcida do outro lado da linha. Espero que esteja desfrutando de seu papel como pai.
Seria uma pena se algo acontecesse a essas adoráveis crianças, não acha? Carlos se levantou de um salto, seu coração batendo forte. Quem é você? O que você quer? Quem eu sou não importa, respondeu a voz. O que importa é o que o Senhor fará. Pare sua investigação, Sr. Ferreira. Algumas verdades é melhor deixá-las enterradas. Antes que Carlos pudesse responder, a ligação foi cortada. Com mãos trêmulas, discou o número de Júlia. Júlia, preciso que você venha ao escritório agora mesmo. E, por favor, certifique-se de que as crianças estejam seguras na mansão. Quando Júlia chegou, Carlos lhe contou sobre a ligação ameaçadora. A expressão de sua assistente passou do choque à determinação. Senhor, acho que é hora de considerar medidas de segurança adicionais, sugeriu Júlia. Não só para as crianças, mas também para o senhor. Carlos assentiu, sua mente trabalhando a toda velocidade. Você tem razão, mas isso também confirma que estamos sobre algo grande. Júlia, alguém está suficientemente assustado a ponto de recorrer a ameaças. Enquanto discutiam as medidas a tomar, o telefone de Carlos tocou novamente. Desta vez, era um número que ele reconheceu. Alexandre Vieira, seu maior rival no mundo empresarial, Carlos, velho amigo. A voz de Alexandre soava jovial, mas Carlos podia detectar um tom de falsidade. Ouvi dizer que você tem feito perguntas interessantes ultimamente. Por que não nos encontramos para colocar o papo em dia? Carlos trocou um olhar com Júlia antes de responder. Claro, Alexandre. O que acha de amanhã no clube? Depois de desligar, Júlia expressou sua preocupação. Sr. Ferreira tem certeza de que é prudente se encontrar com Vieira neste momento? Carlos sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Às vezes, Júlia, a melhor maneira de descobrir a verdade é enfrentar diretamente aqueles que tentam ocultá-la. No dia seguinte, no exclusivo clube onde a elite empresarial costumava se reunir, Carlos se encontrou cara a cara com Alexandre Vieira. O ambiente estava carregado de tensão, apenas disfarçada por sorrisos corteses e cumprimentos formais. Carlos, fico feliz que tenha vindo, disse Alexandre, indicando que ele se sentasse. Devo dizer que sua recente mudança de prioridades tem sido tema de muita discussão em nossos círculos. Carlos manteve sua expressão neutra. A paternidade tem esse efeito, Alexandre. Faz você reconsiderar muitas coisas. Alexandre sorriu, mas seus olhos permaneceram frios, incluindo aparentemente velhos segredos familiares. Carlos, como amigo, sugiro que você reconsidere o caminho que está tomando. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Isso é uma ameaça, Alexandre, perguntou Carlos, sua voz baixa, mas firme. De modo algum, meu querido amigo, respondeu Alexandre, levantando sua taça em um falso brinde. Simplesmente um conselho de alguém que aprecia o equilíbrio atual das coisas. Enquanto a conversa continuava, cheia de indiretas e ameaças veladas, Carlos percebeu que estava jogando um jogo muito mais perigoso do que havia imaginado. Não estava apenas em jogo seu império empresarial, mas a segurança de Mateus e Lucas e possivelmente todo o legado da família Ferreira. Ao sair do clube, Carlos se deparou com uma surpresa inesperada. Esperando-o junto ao seu carro estava uma jovem mulher, cujo rosto lhe era estranhamente familiar, Sr. Ferreira, disse a mulher, sua voz trêmula, mas determinada. Meu nome é Isabela Santos, e acho que temos muito o que conversar. Carlos sentiu que o mundo parava por um momento. Isabela Santos. O nome que ele havia estado procurando durante semanas. A mãe biológica dos gêmeos. Sua sobrinha, Isabela, conseguiu dizer finalmente: Acho que você tem razão. Temos muito o que conversar. Enquanto se afastavam juntos, Carlos não podia evitar sentir que estava prestes a descobrir verdades que mudariam sua vida para sempre. O que ele não sabia era que essas verdades viriam com um preço ainda mais alto do que podia imaginar. A viagem de carro do clube até a mansão Ferreira foi tensa e silenciosa. Carlos e Isabela, dois estranhos unidos por laços de sangue e segredos, mal trocaram palavras. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos, preparando-se para a
conversa que estava por vir. Uma vez no escritório privado de Carlos, longe de ouvidos indiscretos, Isabela finalmente quebrou o silêncio. "Suponho que você tenha muitas perguntas", disse ela. Sua voz mal um sussurro. Carlos assentiu, tentando manter a compostura. "Por que agora, Isabela? Por que deixar as crianças na minha porta daquela maneira?" Isabela fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. "Não tive escolha, tio. Carlos, estou em perigo. E as crianças, elas são a chave de tudo." Carlos inclinou-se para a frente, sua curiosidade misturada com preocupação. "O que você quer dizer? Que perigo?" Isabela tirou um pequeno pendrive de sua bolsa. "Isso contém informações sobre as atividades ilegais de alguns de seus rivais empresariais, incluindo Alexandre Vieira. Informações que meu pai, seu irmão, descobriu antes de..." Sua voz se quebrou. "Incapaz de continuar, antes do que, Isabela?" pressionou Carlos suavemente. "Antes que o matassem", respondeu Isabela, as lágrimas correndo por suas bochechas. "Papai descobriu algo grande, tio Carlos, algo que poderia derrubar impérios inteiros, e quando ameaçou expor isso, o silenciaram." Carlos sentiu que o chão se abria sob seus pés. Seu irmão, cuja existência ele nem conhecia até pouco tempo atrás, havia sido assassinado. E agora, sua sobrinha e seus filhos estavam em perigo pela mesma razão. "Por que você não veio diretamente a mim?" perguntou Carlos, lutando para processar toda a informação. Isabela esboçou um sorriso triste. "Porque eu não sabia se podia confiar em você. Não sabia se você estava envolvido em tudo isso. Deixar as crianças com você foi um teste. Eu queria ver como você reagiria, se as protegeria." Carlos se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, ele podia ver Mateus e Lucas brincando no jardim sob o olhar atento de sua nova babá. "Você fez isso", continuou Isabela. "Você as protegeu, as amou, e isso me deu a esperança de que talvez, juntos, pudéssemos desmascarar os responsáveis e pôr um fim a tudo isso." Carlos virou-se para olhar Isabela, seu rosto uma máscara de determinação. "Nós faremos isso", disse com firmeza. "Mas primeiro, preciso saber tudo. Desde o início." Durante as horas seguintes, Isabela contou a Carlos a história completa. Como Manuel Ferreira, o pai de Carlos, havia tido outra família em segredo. Como o irmão de Carlos, Miguel, havia seguido os passos de seu pai nos negócios, mas havia descoberto uma rede de corrupção que envolvia algumas das empresas mais poderosas do país. E como, em sua tentativa de fazer a coisa certa, havia pago com sua vida. "Os gêmeos", explicou Isabela, "são a prova viva de tudo. Isso, seu DNA poderia confirmar o parentesco com você e, por extensão, validar todas as informações que meu pai coletou." Carlos processou toda a informação em silêncio. Seu mundo, que ele acreditava conhecer tão bem, havia se transformado em um labirinto de mentiras e traições. Isabela disse finalmente: "Prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para proteger você e as crianças. E juntos exporemos a verdade, não importam as consequências." Enquanto selavam seu pacto com um abraço, o primeiro abraço entre tio e sobrinha, Carlos não podia evitar sentir que estavam à beira de um precipício. As revelações de Isabela haviam aberto uma caixa de Pandora e agora enfrentavam forças muito mais poderosas e perigosas do que haviam imaginado. O que Carlos não sabia era que naquele exato momento, Alexandre Vieira e seus associados estavam planejando seu próximo movimento. Um movimento que colocaria à prova não apenas a determinação de Carlos, mas também os laços familiares que ele acabara de descobrir. O jogo havia começado e as apostas não poderiam ser mais altas. Os dias seguintes à revelação de Isabela foram um turbilhão de atividade para Carlos Ferreira. Dividido entre seu papel como CEO pai e agora protetor de um segredo familiar explosivo, Carlos sentia que caminhava por uma corda bamba. Numa manhã, enquanto tomava café da manhã com os gêmeos, Júlia irrompeu na sala de jantar, seu rosto pálido de preocupação. "Senhor Ferreira, temos um problema."
disse ela, entregando-lhe um tablet. Acabou de sair em todos os meios de comunicação. Carlos olhou para a tela e sentiu que o chão se abria sob seus pés. A manchete dizia: Império Ferreira na mira, investigação por fraude e lavagem de dinheiro. Que diabos é isso? Murmurou, rolando freneticamente pela notícia. Parece que alguém vazou informações falsas para a imprensa, explicou Júlia. Estão acusando a empresa de práticas ilegais e... Ela fez uma pausa, olhando para as crianças. Estão questionando a adoção dos gêmeos. Carlos fechou os olhos por um momento, tentando manter a calma diante de Mateus e Lucas. Júlia, leve as crianças para a babá e depois reúna a equipe jurídica. Temos que contra-atacar. Enquanto Júlia levava os gêmeos, Carlos ligou para Isabela. Isabela, você está vendo as notícias? Perguntou assim que ela atendeu. Sim, tio, respondeu ela, sua voz trêmula. Você acha que foram eles? Tenho certeza, disse Carlos. É a maneira deles de nos pressionar. Mas não vamos ceder. Ao longo do dia, Carlos se viu imerso em uma batalha em várias frentes. Por um lado, sua equipe jurídica trabalhava incansavelmente para desmentir as acusações e preparar uma contra-ação por difamação. Por outro, Carlos teve que enfrentar um conselho diretor nervoso e investidores que ameaçavam retirar seu apoio. Em meio ao caos, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Era Alexandre Vieira. Carlos, velho amigo, disse Vieira, sua voz transbordando de falsa preocupação. Que situação lamentável. Sabe, eu poderia ajudá-lo a sair desse atoleiro. Em troca de quê, Alexandre? Perguntou Carlos, sua voz carregada de desconfiança. Oh, nada complicado. Só preciso que você me entregue certas informações que acredito que tenha em seu poder. E, é claro, que pare de bisbilhotar em assuntos que não lhe dizem respeito. Carlos apertou o telefone com força. Vá para o inferno, Alexandre. Que pena. Esperava que você fosse mais razoável. Bem, acho que teremos que fazer isso do jeito difícil. A ligação foi cortada, deixando Carlos com uma sensação de inquietação. Ele sabia que Vieira não pararia diante de nada para obter as informações que Isabela havia herdado de seu pai. Naquela noite, enquanto Carlos revisava documentos em seu escritório, ouviu um barulho vindo do quarto dos gêmeos. A princípio, pensou que seria a babá, mas um sexto sentido o fez correr para lá. Ao abrir a porta, se deparou cara a cara com um homem vestido de preto que segurava Lucas Mateus, chorava em seu berço. Nem mais um passo, senhor Ferreira, advertiu o intruso. A menos que queira que algo aconteça ao pequeno, Carlos levantou as mãos, sua mente trabalhando a toda velocidade. O que você quer? Perguntou, tentando manter a calma. Você já sabe. A informação tem 24 horas para entregá-la, ou da próxima vez levaremos os dois? Nesse momento, ouviu-se um baque surdo e o intruso caiu no chão. Atrás dele estava Júlia, segurando um vaso quebrado. Acho que deveríamos chamar a polícia, senhor Ferreira, disse Júlia, pegando Lucas em seus braços. Carlos assentiu, abraçando Mateus. E Isabela, é hora de todos estarmos juntos. Isso já não é apenas uma guerra empresarial, é uma guerra pela nossa família. Enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, Carlos olhou para seus filhos e para Júlia. Ele sabia que as próximas 24 horas seriam críticas. Tinham que agir rápido e de maneira decisiva se quisessem pôr fim a esse pesadelo de uma vez por todas. O que Carlos não sabia era que a tentativa de sequestro era apenas o começo. Alexandre Vieira e seus aliados estavam preparando um golpe magistral que ameaçaria não apenas o Império Ferreira, mas a própria vida de Carlos e sua recém-descoberta família. A mansão Ferreira havia se transformado em uma fortaleza. Guardas de segurança patrulhavam o perímetro, as janelas estavam reforçadas e sistemas de vigilância de última geração haviam sido instalados. No escritório de Carlos, agora convertido em um centro de operações improvisado, respirava-se uma calma tensa. Carlos, Isabela, Júlia e um pequeno grupo de assessores de confiança estavam reunidos ao redor de uma grande mesa
estudando documentos e traçando estratégias. Temos que nos antecipar a Vieira, disse Carlos, sua voz carregada de determinação. Não podemos continuar na defensiva. Isabela assentiu, aproximando-lhe uma pasta. Acho que encontrei algo, tio. Entre os documentos do meu pai, há evidências de uma série de transações suspeitas vinculadas a empresas fantasma de Vieira. Carlos estudou os documentos, seus olhos brilhando com uma mistura de espanto e fúria. Isso é grande, Isabela. Com isso, poderíamos não só limpar nosso nome, mas também expor toda a rede de corrupção. Júlia, que estava trabalhando em seu laptop, interveio. Senhor Ferreira, acabo de receber informações de nosso contato na promotoria. Eles estão dispostos a nos ouvir, mas precisam de provas irrefutáveis. Carlos levantou-se, caminhando até a janela. Podia ver Mateus e Lucas brincando no jardim, protegidos por 2 guarda-costas. A imagem de seus filhos lhe deu a força que precisava. Bem, então vamos dar-lhes provas, disse, voltando-se para o grupo. Mas vamos fazer isso em grande estilo, Júlia. Entre em contato com todos os meios de comunicação importantes. Isabela, prepare um dossiê com todas as informações que temos. E você? Apontou para um de seus assessores jurídicos. Prepare uma denúncia formal contra Vieira e seus associados. Tem certeza disso, Sr. Ferreira? Perguntou Júlia. É um movimento arriscado. Carlos sorriu, mas era um sorriso sem humor. Às vezes, Júlia, a melhor defesa é um bom ataque. Vieira quer guerra, vamos dar-lhe guerra. Durante as horas seguintes, a mansão Ferreira se transformou em um formigueiro de atividade. Enquanto a equipe trabalhava incansavelmente, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Era seu velho mentor, Ernesto Salazar, um respeitado empresário que havia se aposentado anos atrás. Carlos, meu filho, a voz de Ernesto soava preocupada. Tenho acompanhado as notícias. Em que confusão você se meteu? Carlos suspirou, sentindo pela primeira vez em dias o peso da situação. É complicado, Ernesto, mas prometo que estou fazendo a coisa certa. Acredito em você, rapaz, e quero que saiba que conta com meu apoio. Na verdade, tenho informações que podem ser úteis para você. A conversa com Ernesto forneceu a Carlos a peça final do quebra-cabeça. Com um sorriso de triunfo, reuniu sua equipe. Senhores, temos tudo o que precisamos, é hora de contra-atacar. No dia seguinte, Carlos Ferreira convocou uma entrevista coletiva na sede central de sua empresa. Os meios de comunicação se aglomeravam, ansiosos para ouvir o magnata que havia estado no olho do furacão durante as últimas semanas. Com Isabela e Júlia ao seu lado, Carlos se posicionou diante dos microfones. Sua voz era firme e clara quando começou a falar. Senhoras e senhores, reuni vocês hoje para revelar a verdade por trás das acusações que foram feitas contra mim e minha empresa. Mas mais importante ainda, para expor uma rede de corrupção que tem operado nas sombras durante anos. Enquanto Carlos falava, em telões gigantes atrás dele, começaram a aparecer documentos, gráficos e fotografias que respaldavam cada uma de suas afirmações. As revelações eram explosivas: subornos, lavagem de dinheiro, intimidação e até evidências da conspiração para assassinar. O irmão de Carlos, Alexandre Vieira, e seus associados, continuou Carlos, tentaram nos silenciar, ameaçaram minha família e tentaram destruir tudo o que construímos. Mas hoje, aqui e agora, eu lhes digo: chega. Nesse momento, as portas do auditório se abriram bruscamente. Alexandre Vieira, flanqueado por seguranças, entrou furioso. Isso é uma calúnia, Ferreira! Gritou. Vou processá-lo por difamação. Carlos sorriu, um sorriso que fez Vieira parar em seco. Receio que você chegou tarde, Alexandre. Neste momento, a promotoria está emitindo mandados de prisão contra você e seus sócios, e tenho informações de que a polícia já está a caminho. O caos se instalou na sala, flashes de câmeras, gritos de jornalistas e o som de sirenes se aproximando. Em meio a tudo isso, Carlos se manteve firme, seu olhar fixo em Vieira. Acabou, Alexandre. A verdade sempre vem à tona. Enquanto a polícia entrava e algemava Vieira,
Carlos sentiu uma mão em seu ombro. Era Isabela com lágrimas nos olhos. Conseguimos, tio papai. Ficaria orgulhoso. Carlos abraçou sua sobrinha, sentindo pela primeira vez em semanas que podiam respirar aliviados. Mas ele sabia que isso era apenas o começo. Tinham muito a reconstruir e curar. O que Carlos não sabia era que, enquanto celebravam essa vitória, uma nova ameaça estava se gestando. Uma que colocaria à prova não apenas seu império empresarial, mas os próprios alicerces de sua recém-descoberta família. Os meses seguintes, à queda de Alexandre Vieira, foram um turbilhão de atividade para Carlos Ferreira e sua família. A exposição da rede de corrupção havia abalado o mundo empresarial até seus alicerces, e Carlos se viu no centro de uma tempestade midiática e legal. Uma tarde, enquanto revisava documentos em seu escritório, Carlos recebeu uma visita inesperada. Era Isabela com os gêmeos. "Tio Carlos", disse Isabela, sua voz carregada de emoção. "As crianças querem lhe mostrar algo." Mateus e Lucas, agora com quase 3 anos, se aproximaram timidamente de Carlos. Em suas mãos, seguravam um desenho. "O que é isso, campeões?" perguntou Carlos, pegando o papel. "É nossa família", respondeu Mateus com orgulho. Carlos olhou para o desenho e sentiu um nó se formar em sua garganta. Ali, desenhados com traços infantis, estavam ele, Isabela, Júlia e os gêmeos, todos de mãos dadas. "É lindo", conseguiu dizer, abraçando as crianças. Isabela sorriu, mas Carlos notou um tom de preocupação em seus olhos. "O que foi, Isabela?" perguntou assim que as crianças saíram para brincar. Isabela suspirou, sentando-se diante dele. "Tio, tenho pensado, talvez seja a hora de as crianças e eu nos mudarmos. Você fez tanto por nós, mas não quero continuar sendo um fardo." Carlos se levantou abruptamente, surpreso pela sugestão. "Isabela, vocês não são um fardo, são minha família. A única família que tenho." "Eu sei, tio, mas..." Nesse momento, Júlia entrou apressadamente no escritório. "Senhor Ferreira, Isabela, vocês precisam ver isso", disse ela ligando a televisão. Na tela apareceu uma mulher de meia idade, cujo rosto lhes era vagamente familiar. "Meu nome é Helena Vieira", dizia a mulher. "Sou a irmã de Alexandre Vieira, e estou aqui para revelar a verdade sobre Carlos Ferreira e sua suposta família." Carlos e Isabela trocaram olhares de surpresa e preocupação. Que nova ameaça era essa? Helena Vieira continuou seu discurso, lançando acusações que misturavam meias-verdades com mentiras descaradas. Insinuava que Carlos havia orquestrado tudo, desde o abandono dos gêmeos até a queda de Alexandre, em um elaborado plano para assumir o controle dos negócios dos Vieira. "Isso é um desastre", murmurou Carlos, desligando a televisão. Justo quando pensávamos que tudo havia se acalmado, Isabela se aproximou de seu tio, colocando uma mão em seu ombro. "Enfrentaremos isso juntos, tio, como família." Carlos assentiu, grato pelo apoio, mas sabia que tinha um longo caminho pela frente. Os dias seguintes foram uma frenesi de reuniões com advogados, assessores de relações públicas e executivos da empresa. O aparecimento de Helena Vieira havia reavivado as dúvidas e as especulações, e Carlos se viu mais uma vez lutando para proteger não apenas seu império, mas também sua família. Uma noite, enquanto Carlos trabalhava até tarde em seu escritório, ouviu uma leve batida na porta. Era Júlia. "Senhor Ferreira, tem um momento?" Carlos assentiu, indicando que ela entrasse. Notou que Júlia parecia nervosa, algo incomum nela. "O que houve, Júlia?" Ela respirou fundo antes de falar. "Senhor, há algo que devo confessar. Algo que tenho escondido desde que os gêmeos chegaram às nossas vidas." Carlos ficou tenso, preparando-se para o que viria. "Estou ouvindo", disse Carlos. Sua voz misturando curiosidade e apreensão. Júlia fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças antes de continuar. "Senhor Ferreira, eu conhecia seu irmão Miguel. Na verdade, éramos muito próximos." Carlos inclinou-se para a frente, surpreso por essa revelação.
O que você quer dizer com próximos? Júlia engoliu em seco antes de responder. Estávamos apaixonados, Sr. Miguel, e eu tínhamos um relacionamento. Foi ele quem me pediu para cuidar do senhor e de sua empresa se algo acontecesse com ele. A mente de Carlos girava. Tantas peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Por que você não me contou antes, Júlia? Eu tinha medo, senhor, medo, de que não acreditasse em mim, de que pensasse que eu estava envolvida em toda essa confusão. E depois, quando os gêmeos chegaram, Júlia fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não pude evitar amá-los como se fossem meus. Carlos se levantou e caminhou até a janela, tentando processar toda essa nova informação. Depois de um momento de silêncio, voltou-se para Júlia. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Júlia assentiu lentamente. Sim, senhor. Eu acho que sei quem é realmente a mãe dos gêmeos. Nesse momento, como se o destino tivesse decidido intervir, a porta do escritório se abriu de repente. Isabela entrou, seu rosto pálido e suas mãos trêmulas segurando um papel. Tio Carlos, Júlia, acabei de receber os resultados dos testes de DNA que mandei fazer em segredo. Carlos e Isabela trocaram olhares de surpresa. Que testes? Perguntou Carlos. Isabela respirou fundo antes de responder. Eu queria ter certeza, tio. Queria saber se realmente sou quem acho que sou. Com mãos trêmulas, Isabela entregou o papel a Carlos. Ele o leu rapidamente, seus olhos se abrindo de surpresa. Isso não pode ser, murmurou Júlia. Se aproximou, seu rosto uma mistura de medo e esperança. O que diz, Sr. Ferreira? Carlos olhou para as duas mulheres à sua frente, as duas pessoas em quem mais confiava, e sentiu que o mundo cambaleava sob seus pés. Segundo isso, disse finalmente, Isabela não é minha sobrinha, é minha filha. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. Isabela se deixou cair em uma cadeira, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Júlia, por sua vez, parecia estar lutando contra uma tempestade interna. Mas isso não é tudo, continuou Carlos, sua voz mal um sussurro. Os gêmeos não são meus sobrinhos, são meus netos. A sala pareceu girar ao redor dos três. Tantas mentiras, tantos segredos, tudo vindo à tona de uma só vez. Eu não entendo, conseguiu dizer Isabela finalmente. Como é possível? Carlos sentou-se pesadamente em sua cadeira, sua mente trabalhando a toda velocidade para encaixar as peças desse novo quebra-cabeça. Sua mãe, disse finalmente olhando para Isabela. Deve ter sido alguém com quem tive um relacionamento há muitos anos. Alguém que decidiu não me contar sobre sua existência. Júlia deu um passo à frente, seu rosto uma mistura de culpa e resolução. Acho que posso explicar isso, Sr. Ferreira, disse suavemente. A mãe de Isabela era minha irmã mais velha, Sofia. As revelações pareciam não ter fim. Carlos e Isabela olharam para Júlia, esperando uma explicação. Sofia trabalhou para seu pai há muitos anos, Sr. Ferreira, continuou Júlia. Ela me contou sobre o relacionamento de vocês, sobre Isabela, mas me fez prometer que guardaria segredo. Quando Miguel descobriu a verdade, ele me contatou. Queria proteger Isabela e os gêmeos. Isabela se levantou de repente, seu rosto uma mistura de emoções. Então você é minha tia? E sabia de tudo isso desde o início? Júlia assentiu, lágrimas correndo por suas bochechas. Sinto muito, Isabela. Eu queria contar, mas Carlos levantou uma mão interrompendo a conversa. Esperem um momento. Se Isabela é minha filha, e os gêmeos são filhos dela, quem é o pai? O silêncio que se seguiu a essa pergunta foi pesado, carregado de tensão. Isabela olhou para o chão incapaz de enfrentar o olhar de Carlos. O pai, começou Isabela, sua voz mal audível. O pai dos gêmeos é Alexandre Vieira Júnior, o filho de Alexandre Vieira. A revelação caiu como uma bomba na sala. Carlos sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Sua filha, seus netos, conectados dessa maneira com seu maior inimigo. Meu Deus, murmurou Carlos, passando uma mão pelo rosto. Como chegamos a isso? Nesse momento, como se o universo quisesse adicionar mais uma reviravolta a essa história já tão complicada, o telefone de Carlos tocou.
Era um número desconhecido. Com o coração batendo forte, Carlos atendeu colocando no viva voz. Alô? Uma voz familiar, uma que ele não ouvia há décadas, ressoou pela sala. Olá, Carlos, é Sofia. Acho que é hora de conversarmos. A voz de Sofia, clara e firme apesar dos anos transcorridos, preencheu a sala. Carlos, Isabela e Júlia se entreolharam, paralisados pela surpresa. Sofia, conseguiu dizer Carlos finalmente, depois de tantos anos. Eu sei. Carlos, respondeu Sofia. Sei que temos muito o que conversar. Posso presumir que Isabela e Júlia estão com você? Carlos assentiu, embora soubesse que Sofia não podia vê-lo. Sim, elas estão aqui, e acabamos de descobrir a verdade, ou pelo menos parte dela. Ouviu-se um suspiro do outro lado da linha. Entendo, suponho que é hora de vocês saberem toda a história. Posso vê-los? Pessoalmente, quero dizer. Carlos olhou para Isabela e Júlia. Buscando sua aprovação, ambas assentiram lentamente. Tudo bem, Sofia, onde e quando? Agora mesmo, se possível. Estou em frente à sua casa, Carlos. A revelação os pegou de surpresa. Carlos se aproximou da janela e, de fato, viu um carro estacionado em frente à mansão. Está bem, disse finalmente. Estamos esperando você. Minutos depois, Sofia entrava no escritório. Apesar dos anos, ela continuava sendo uma mulher bonita, com os mesmos cabelos escuros e olhos penetrantes que Isabela havia herdado. Olá a todos, disse suavemente, seu olhar pousando em cada um dos presentes. Carlos foi o primeiro a falar. Sofia, acho que você nos deve uma explicação. Ela assentiu, sentando-se em uma cadeira que Júlia lhe ofereceu. Você tem razão, Carlos, devo uma explicação a todos vocês, especialmente a você, Isabela, disse, olhando para sua filha com olhos cheios de amor e remorso. Isabela, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, falou com voz trêmula. Por que, mãe? Por que nos abandonou? Por que todo esse segredo? Sofia fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Tudo começou há mais de 30 anos. Iniciou. Eu trabalhava para Manuel Ferreira, seu pai. Carlos, éramos jovens. Nos apaixonamos. Mas as coisas se complicaram. Carlos a interrompeu. Complicaram como? Seu pai. Descobriu nosso relacionamento, continuou Sofia. Ele não aprovava. Achava que eu só estava interessada no dinheiro da família. Ele me ameaçou, dizendo que destruiria minha carreira se eu não me afastasse de você. Mas isso não explica por que você foi embora sem me contar sobre Isabela, disse Carlos, sua voz misturando dor e frustração. Sofia assentiu. Você tem razão. A verdade é que eu descobri algo. Algo sobre os negócios do seu pai, Carlos. Algo ilegal e perigoso. A revelação caiu como uma bomba na sala. Carlos sentiu que o chão se movia sob seus pés. O que você descobriu? Seu pai estava envolvido em uma rede de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Quando o confrontei, ele me ameaçou. Não só a mim, mas a você e a nossa filha ainda não nascida. Isabela interveio, sua voz carregada de emoção. Foi por isso que você foi embora? Para nos proteger? Sofia assentiu, lágrimas correndo por suas bochechas. Sim, querida, fui embora para nos manter seguros, mas cometi o erro de confiar na pessoa errada, Alexandre Vieira. Carlos se levantou de repente. Vieira? O que ele tem a ver com tudo isso? Vieira era o rival do seu pai, Carlos. Pensei que ele poderia me ajudar a expor a verdade, mas ele se revelou tão corrupto quanto Manuel. Ele me chantageou durante anos, ameaçando revelar minha localização ao seu pai se eu não cooperasse. Júlia, que havia estado ouvindo em silêncio, falou pela primeira vez. E Miguel? Como ele se encaixa em tudo isso? Sofia olhou para sua irmã com uma mistura de gratidão e tristeza. Miguel descobriu a verdade por conta própria. Ele entrou em contato comigo, queria ajudar, mas Vieira descobriu e bem, vocês já sabem o que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções, contidas e verdades dolorosas. Finalmente, Isabela falou, sua voz mal um sussurro. E Alexandre Júnior? Ele sabia?
Sofia negou com a cabeça. Não, querida Alexandre Júnior, não sabia nada disso. Ele realmente amava você. Carlos, que havia estado processando toda essa informação, aproximou-se de Sofia. Por que agora, Sofia? Por que decidiu vir agora e contar tudo isso? Sofia o olhou diretamente nos olhos. Porque Vieira já não tem poder sobre mim. Graças a você, Carlos. E porque é hora de nossa família estar unida. É hora de curar. Carlos olhou ao seu redor. Para Isabela, sua filha, para Júlia, que havia sido seu apoio incondicional durante anos, e para Sofia, a mulher que nunca deixou de amar. Sentiu uma mistura de emoções, dor pelos anos perdidos, raiva pelas mentiras, mas também esperança pelo futuro. Você tem razão, disse finalmente. É hora de curar. Mas também é hora de fazer justiça. Nesse momento, como se o destino quisesse testar sua recém-formada unidade familiar, o telefone de Carlos tocou. Era seu chefe de segurança. Senhor Ferreira, temos um problema. Helena Vieira está nos noticiários. Ela está ameaçando revelar informações sobre os gêmeos. Diz que tem provas de que são herdeiros legítimos da fortuna. Vieira. Carlos olhou para sua família, reunida pela primeira vez depois de tantos anos de segredos e mentiras. Parece que nossa batalha ainda não terminou, disse com determinação. Mas desta vez, vamos enfrentá-la juntos. Enquanto o grupo se preparava para esse novo desafio, Carlos não pôde evitar pensar nas reviravoltas inesperadas que sua vida havia dado. De ser um magnata solitário a se tornar o patriarca de uma família complicada, mas unida. Ele sabia que o caminho que tinham pela frente não seria fácil, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente vivo. O que Carlos não sabia era que o maior desafio ainda estava por vir. Um desafio que colocaria à prova não apenas seu império empresarial, mas os próprios alicerces de sua recém-descoberta família. Os dias seguintes à revelação de Sofia foram um turbilhão de emoções e atividade para a família Ferreira. Enquanto lidavam com seus próprios sentimentos e tentavam reconstruir laços há muito rompidos, também tinham que enfrentar a ameaça externa que Helena Vieira representava. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos, uma nova rotina que todos estavam aprendendo a apreciar, Carlos recebeu uma ligação urgente de sua equipe jurídica. Senhor Ferreira, disse a voz do outro lado da linha. Helena Vieira apresentou uma ação formal. Ela está reivindicando a custódia dos gêmeos e uma parte significativa das ações da empresa. Ferreira em nome de Alexandre Júnior. Carlos sentiu que o mundo parava por um momento. Olhou ao seu redor. Para Isabela, que brincava com os gêmeos, para Sofia e Júlia, que conversavam em voz baixa. Sua família, seu tudo, entendo, respondeu finalmente, preparem tudo. Não deixarei que nos tirem o que é nosso. Depois de desligar, Carlos reuniu todos em seu escritório. Explicou a situação, vendo como seus rostos passavam da surpresa ao medo e finalmente à determinação. Não permitirei que nos separem, disse Isabela, abraçando protetoramente Mateus e Lucas. Essas crianças são Ferreira, não Vieira. Sofia deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de resolução. Carlos, acho que é hora de usar as informações que guardei todos esses anos. Tenho provas das atividades ilegais dos Vieira, incluindo Helena. Mas isso pode ser perigoso, interveio Júlia. Se divulgarmos isso, quem sabe? Como eles poderiam reagir? Carlos assentiu considerando todas as opções. Você tem razão, Júlia. Mas talvez seja a hora de acabar com isso, de uma vez por todas, disse Carlos, sua voz carregada de determinação. Chega de segredos, chega de ameaças nas sombras. É hora de a verdade vir à tona. Isabela se aproximou de seu pai, colocando uma mão em seu ombro. Estou com você, pai. Vamos fazer o que for necessário para proteger nossa família. Carlos olhou para sua filha, sentindo uma mistura de orgulho e temor. Sabia que o que estavam prestes a fazer poderia mudar tudo, mas também sabia que não havia mais volta. Bem, disse finalmente. Sofia, prepare todas as informações que você tiver. Júlia,
Entre em contato com nossa equipe jurídica e de relações públicas. Isabela, quero que você cuide da segurança das crianças. Não sabemos como os Vieira reagirão quando tudo isso vier à tona. Enquanto todos se movimentavam, Carlos se aproximou da janela de seu escritório. Lá fora, o céu escurecia, anunciando uma tempestade. Era um reflexo perfeito do que estava por vir. Os dias seguintes foram uma correria de atividade. A equipe jurídica de Ferreira trabalhava dia e noite, preparando sua defesa contra a ação de Helena Vieira, enquanto simultaneamente organizavam um contra-ataque baseado nas informações fornecidas por Sofia. Uma noite, enquanto revisavam os últimos detalhes de sua estratégia, Júlia entrou apressadamente no escritório. "Carlos, você precisa ver isso", disse ela, ligando a televisão. Na tela apareceu Helena Vieira, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. "E é por isso que me vejo obrigada a tomar essas medidas", ela estava dizendo. "Os gêmeos são parte da família Vieira e merecem conhecer seu verdadeiro legado, Carlos Ferreira. Os manteve afastados de sua verdadeira família por tempo demais." Carlos desligou a televisão. Seu rosto uma mistura de raiva e determinação. "Chega", disse. "É hora de contra-atacar." No dia seguinte, Carlos Ferreira convocou uma coletiva de imprensa. Com sua família ao seu lado, ele se posicionou diante de uma multidão de jornalistas e câmeras. "Boa tarde a todos", começou. "Estou aqui hoje para falar sobre a verdade. Uma verdade que esteve oculta por tempo demais." Durante a hora seguinte, Carlos, com a ajuda de Sofia e sua equipe jurídica, expôs toda a história. Falou sobre as atividades ilegais de Manuel Ferreira e como os Vieira haviam continuado com essas práticas. Revelou como Sofia havia sido ameaçada e forçada a se esconder, e como Miguel havia sido assassinado por tentar expor a verdade. "Os gêmeos Mateus e Lucas são meus netos", disse Carlos, sua voz carregada de emoção. "São o produto do amor entre minha filha Isabela e Alexandre Vieira Júnior, que desconhecia as atividades ilegais de sua família. Essas crianças não são um prêmio que se possa reivindicar. São seres humanos que merecem crescer em um ambiente de amor e honestidade." Enquanto Carlos falava, em telões gigantes atrás dele eram mostrados documentos, fotografias e gravações que respaldavam cada uma de suas afirmações. Era uma exposição completa e devastadora da corrupção que havia assolado ambas as famílias durante décadas. "Hoje não estou apenas lutando pela minha família", continuou Carlos. "Estou lutando pela verdade, pela justiça e por um futuro em que nossos filhos possam crescer sem o peso dos segredos e das mentiras de seus pais." A coletiva de imprensa causou um terremoto midiático. Em questão de horas, as redes sociais explodiram, os noticiários interromperam sua programação regular e as ações das empresas Vieira despencaram. Naquela noite, enquanto a família Ferreira se reunia na mansão, aguardando as repercussões de seu audacioso movimento, receberam uma ligação inesperada. Era Alexandre Vieira Júnior. "Carlos", disse ele, sua voz carregada de emoção, "acabei de ver a coletiva. Eu não fazia ideia de nada disso." "Eu sei, Alexandre", respondeu Carlos suavemente, "e sinto muito. Sei que isso deve ser difícil para você." Houve um momento de silêncio antes que Alexandre falasse novamente. "Quero ver meus filhos, Carlos e Isabela. Se ela me permitir." Carlos olhou para Isabela, que estivera ouvindo a conversa. Ela assentiu lentamente. "Acho que isso pode ser arranjado, Alexandre", disse Carlos. "É hora de todas as verdades virem à tona." Enquanto desligava o telefone, Carlos sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Reconstruir confiança, curar feridas antigas e forjar um novo futuro para sua família, recém-ampliada, não seria fácil. Mas enquanto olhava ao seu redor para Sofia, Júlia, Isabela e os gêmeos, Carlos soube que valia a pena lutar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Uma esperança nascida não do poder ou do dinheiro, mas do amor e da verdade. O que Carlos não sabia era que essa tempestade, embora feroz, era apenas o prelúdio de uma paz que ele havia ansiado durante toda a sua vida. Uma paz que finalmente estava ao seu
alcance se ele tivesse a força para se agarrar a ela. Os meses que se seguiram à revelação pública foram um turbilhão de mudanças para a família Ferreira. O império empresarial de Carlos sofreu abalos, mas emergiu mais forte e transparente. A queda dos Vieira deixou um vácuo no mercado que Carlos, com sua nova ética empresarial, estava rapidamente preenchendo. Mas as mudanças mais significativas ocorreram dentro da família. Alexandre Vieira Júnior, inocentado de qualquer participação nas atividades ilegais de sua família, havia se tornado uma presença constante na vida dos gêmeos. Isabela, embora cautelosa no início, estava aprendendo a confiar nele novamente. Numa tarde ensolarada, enquanto a família estendida se reunia no jardim da mansão Ferreira para um churrasco, Carlos observava a cena com uma mistura de espanto e gratidão. Sofia e Júlia conversavam animadamente enquanto preparavam saladas. Isabela e Alexandre Júnior brincavam com os gêmeos no gramado. Era uma imagem que há apenas um ano teria parecido impossível. É incrível, não é? Disse uma voz ao seu lado. Era Ernesto Salazar, seu velho mentor, a quem Carlos havia convidado como uma forma de fechar o círculo. Carlos assentiu, um sorriso se desenhando em seu rosto. Às vezes ainda tenho dificuldade em acreditar, Ernesto. Depois de tantos anos de solidão e segredos, Ernesto colocou uma mão no ombro de Carlos. Você merece isso, meu rapaz. Percorreu um longo caminho. Nesse momento, Mateus e Lucas correram em direção a Carlos, seus pequenos rostos iluminados pela alegria. Vovô! Gritaram em uníssono. Vem brincar com a gente! Carlos riu, permitindo que as crianças o arrastassem para o gramado. Enquanto brincava com seus netos, sentiu um calor no peito que nada tinha a ver com o sol da tarde. Mais tarde, quando todos se sentaram para comer, Carlos se levantou, segurando uma taça. Família, começou sua voz carregada de emoção. Amigos, há um ano minha vida era muito diferente. Eu acreditava que o controle e o poder eram as únicas coisas que importavam. Mas vocês... Olhou para cada um dos presentes. Me ensinaram que há coisas muito mais valiosas. O amor, a família, a verdade. Ele fez uma pausa, tentando controlar o tremor em sua voz. Passamos por muita coisa juntos. Mentiras, traições, perdas. Mas também encontramos perdão, amor e uma nova oportunidade. Esta família, nossa família, é um testemunho de que nunca é tarde para mudar, para curar, para amar. Isabela se levantou e abraçou seu pai, lágrimas brilhando em seus olhos. Um por um, os demais se juntaram ao abraço, formando um círculo de amor e apoio. Quando todos voltaram a seus lugares, Sofia tomou a palavra. Carlos tem razão, disse ela, olhando para todos os presentes. Percorremos um longo caminho, mas acredito que o melhor ainda está por vir, porque agora finalmente estamos juntos, sem segredos, sem medos. Alexandre Júnior assentiu, pegando a mão de Isabela. Por uma nova página, disse ele, erguendo sua taça. Por um novo começo para todos nós. Enquanto todos brindavam, Carlos sentiu que um peso que havia carregado durante décadas finalmente se levantava de seus ombros. Olhou ao seu redor para esta família que havia encontrado contra todas as probabilidades e soube que acontecesse o que acontecesse, enfrentariam o futuro juntos. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora e a mansão estava em silêncio, Carlos se viu em seu escritório olhando pela janela. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam com uma claridade que parecia um reflexo de seu próprio coração. Júlia entrou silenciosamente, juntando-se a ele na contemplação do céu noturno. Em que está pensando? Perguntou suavemente. Carlos sorriu, um sorriso que chegava aos seus olhos. Em como sou sortudo, Júlia. Em como a vida pode surpreendê-lo quando você menos... Espera? Júlia assentiu, compreendendo. Você construiu algo bonito aqui, Carlos. Algo que vai além de qualquer império empresarial. Não, corrigiu Carlos gentilmente. Nós construímos isso juntos, todos nós. Ficaram em silêncio por um momento, desfrutando da paz que haviam encontrado. Sabe, disse finalmente Carlos,
Durante toda a minha vida, pensei que o sucesso se media em números, em contratos, em poder. Mas agora entendo que o verdadeiro sucesso está em momentos como o de hoje. No riso dos meus netos, no amor da minha filha, na confiança da minha família. Júlia sorriu, pegando a mão de Carlos. E no amor que você encontrou, não é? Carlos olhou para ela, surpreso por um momento, antes de assentir lentamente. Sim, acho que sim. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, pintando o céu de tons rosados e dourados, Carlos Ferreira sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Sabia que o caminho nem sempre seria fácil, que haveria desafios pela frente, mas pela primeira vez em sua vida não tinha medo do futuro, porque agora entendia que o verdadeiro poder, a verdadeira riqueza, não estava em sua conta bancária ou em seu império empresarial. Estava no amor de sua família, na força dos laços que haviam forjado através da adversidade. E enquanto o novo dia nascia, Carlos Ferreira, outrora, o magnata solitário, agora o patriarca de uma família unida, estava pronto para enfrentar qualquer coisa que o futuro pudesse trazer. Porque agora sabia que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais estaria sozinho.